Dizem que antigamente a palavra valia tanto quanto uma assinatura. Se duvidar, valia até mais. Pois bem, nessa época, havia um sujeito chamado Damião, e o sonho dele era ter um pedaço de terra para chamar de seu. Mas trabalhou muito até conseguir isso, essa conquista. Comprou de um patrão dele. Era um homem muito honrado, muito honesto, e a palavra foi suficiente para fechar o negócio. E assim, ninguém assinou papel nenhum. Pois Damião tomou conta do lugar que era dele, da terrinha dele, começou a plantar, e a vida melhorou, que foi uma maravilha. Pois ele passou muitos anos da vida dele trabalhando na fazenda e por fora parte nesse pedacinho que era dele. E com o tempo, o velho fazendeiro morreu. Aí os herdeiros vieram para ver as terras e tudo mais, e os filhos dele tudo vivia para a cidade, estudando, outros eram casados, mas todo mundo vivia para a cidade e só voltaram para a partilha de bens, dividir entre os três, tudo que tinha sido do velho, inclusive as terras sem a escritura, que era de Damião. E como não havia documentação, eles não reconheceram o pedaço do matuto. Ora, minha filha, Damião foi arriba e abaixo, para todo canto para ver se resolvia. Até com o padre ele falou. Mas não teve remédio. Se não tinha o documento assinado, ele não podia fazer nada. Assim sendo, os cabas filho do morto dividiram os pedaços de terra e Damião foi falar com o que tinha ficado com um pedaço, que incluía a parte dele. Homem, pelo amor de Deus, pela honestidade de seu pai, vamos ajeitar esse negócio, vamos consertar esse desmantelo, porque é a única terrinha que eu tenho, e trabalhei a vida todinha. E seu pai, que Deus o tenha, se tivesse aqui, dava aval do que eu estou dizendo, que seu pai era um homem honesto. E ele começou a prestar atenção, falando e falando o matuto. Toda vez que ele falava do pai do homem, o homem se benzia. E meu pai e minha mãe, que morreram me vendo nessa terra, trabalhando para chamar de minha, agora lá do outro lado estão me vendo perder ela. Pelas caveiras dos meus pais, moço, me ajude, resolve isso aí. E quando o homem, tanta vez que Damião falava em morto, o homem povo se benzia, batia na madeira, e ele começou a estranhar aquilo. Isso é supersticioso, é? O homem disse, não, é porque, rapaz, essas coisas dão medo na gente, né? Tá falando de morto uma hora dessa? Deixa os mortos descansar em paz. Que eu, infelizmente, não tenho como ajudar o senhor, não. E nisso, Damião percebeu que não tinha jeito. E se tinha, não haveria de ser aquele, conversando com aquele homem. Mas o matuto era tinhoso. Não era homem fraco que tudo que queria lutar muito e conseguia. Era daquela safra de homem, que você olha assim de longe, é um jeitão de abestado, mas besta é quem acredita. E ele pensou, do mesmo jeito que eu lutei anos e anos da minha vida para comprar este pedaço de chão, eu consigo de novo. Boa, valendo? Ora, já tinha catado que o cabo era medroso, né? E que era cismado com história de morto. Veja aí. E começou a contar pro homem que ali antigamente até que dava muita assombração, mas que ele não temesse não, que era terra boa. Não tinha nada de alma penada, nada disso não. Que as que tinha antigamente, o padre já tinha exorcizado tudinho. Não tem mais uma, aqui é tudo tranquilo. Aí o homem ficou curioso e disse, que história é essa? Disse, não, é porque desde que fizeram a missa dos mortos, nenhum fantasma, nem uma alma penada nunca mais apareceu para essas bandas. Aí o homem começou a ficar cismado, por um lado tava seguro, mas por outro tava curioso. Bicho curioso é gente medrosa, né? Quanto mais medroso, mais curioso é. Aí começou a perguntar, e o matuto taca ali pra mentir pra assustar o homem. Diz que é porque antigamente aqui tinha muita violência e os cabas matavam e arrastavam para dentro dos matos. Aí com muito tempo seu pai comprou as terras e disse que as almas vinham para reivindicar os ossos. Fora que além disso, havia uma lenda, uma história que o povo contava, que nessa terra, nesse pedaço de chão, tinha botija. E o senhor sabe, né, que onde tem botija tem assombração. Pois diz que este morto visitou a casa de muita gente. E os que não chegaram a cumprir de tirar a botija para libertar a alma dele, à medida que foram morrendo, tudinho ficava aqui, amarrado nesse chão. Diz que aqui e acolá o pessoal via passando, de monte, os vultos, tudo passando por dentro dos matos. Eu pensei cá comigo, essa terra amaldiçoada, desabençoada, basta mandar um padre benzer, que eu vou plantar e tirar milho. E assim eu fiz, chamei o padre, rezou-se a missa, e no mais, essa terra foi abençoada com o sol sagrado de meu trabalho, um dia após o outro. Nunca achei a tal da botija, mas as almas foram tudo-se embora. O Granfino ficou olhando para a cara de Damião, assim meio impaciente, mas meio curioso, e disse, meu compadre, meu camarada, se a essa altura do campeonato, o povo mesmo daqui deste fim de mundo ainda acreditasse nessas conversas de botija, alma penada, pelo amor de Deus, na cidade é para mais de um século não se fala mais nessas coisas, nem criança acredita nisso. Damião, que não arredava fácil, disse a ele, moço, tome cuidado com o que o senhor diz.
Armaria, armaria, não vai evocar essas coisas de outro mundo para vir provar o contrário ao senhor. Aí o caba, que já era medroso, aborreceu-se de ouvir isso. Disse: Homem, vá-se embora daqui, vá você e suas almas, pega o beco, vá-se embora, suma daqui. Mas não teve jeito não. Ele contou essa história toda, mas no fim das contas, o homem apertou a mão dele e, se as suas almas penadas aparecerem aqui perturbando por essa terra, não se preocupe não que eu lhe devolvo, com alma e tudo. Ora, meu filho, foi o que o caipira precisava. O Matuto, assim que escutou isso, pronto. Agora tá resolvido, só precisa arrumar um jeito de arranjar umas almas para vir aqui. E foi matutando até em casa, num jeito de resolver o problema. Damião era letrado. Ler não sabia, escrever tampouco. Agora pensa num sujeito de cabeça boa. Articulava as cores depressa demais. Era bom de conta e bom de ideia. Então ele pensou: rapaz, eu vou dar um jeito. Esta noite mesmo eu resolvo. Eu vou planejar queimar a mufa. E quando o dia amanhecer, eu vou ter um jeito de fazer os cabas reconhecer que a terra é minha. O galo cantou 3 vezes, como confirmando o que ele tinha dito. E passou uma rasga-mortalha, cantou bem alto no céu. Pronto. Ele fez o sinal da cruz, passou para dentro e a noite caiu, cobrindo o sono do injusto. E dos injustiçados também, porque Damião não pregou o olho um segundo sequer. Rapaz, mas foi do jeito que ele tinha dito. Ele se propôs a pensar uma solução, e altas da madrugada, decidido na hora que o galo cantou, pois antes do galo cantar de novo quando amanheceu, ele já estava com tudo na cabeça, a ideia pronta, prontinho para sair e botar em prática, na certeza de que ia resolver. Ora, tão logo de amanhecer, ele saiu pela cidade, inventando mentiras, sabe? Cedo chegou para comprar um enxado e uma pá. Aproveitou que tinha uma ruma de homem conversando e disse assim pro vendedor: eu vou aproveitar para cavar logo a tal de uma botija, porque já que eu perdi a terra, ou eu pego logo isso, ou então eu perco para sempre, já que o homem vai construir outro negócio lá. Depois que ele fechar as paredes e arrebar os muros, ninguém mais lá entra. Ora, os cabas que estavam em volta, assim que escutaram ele falar nesse negócio de botija, começaram a prestar atenção. E ali foram se aproximando da conversa, pois prestaram atenção. Nisso, Damião recebeu as compras que ele tinha de fazer, virou-se e foi embora. Menina, aí os cabas começaram a conversar. Deram larga a história da botija e pensaram: rapaz, esse tempo todo esse homem nunca tinha abrido a boca. Precisou perder a terra para ele falar desse negócio. Trabalhou tanto ali, derramou tanto suor, junto com aquele velho, desde o tempo que o velho era novo que ele trabalhava ali. Envelheceu trabalhando naquela terra, agora perdeu o pedacinho rei que era dele. Damião do lado de fora, com o ouvido na parede, só prestando atenção. Ora, meu filho, não demorou muito. A cidade todinha estava sabendo dessa história. E em cada casinha, depois que anoiteceu, estava o povo danado separando as ferramentas. Todo mundo decidido aí procurar essa botija. Mas, por caso de ninguém reconhecer, decidiram ir coberto com os panos e só com a vela acesa, que era para não chamar a atenção. Só que a ideia que um teve, todos tiveram. Ora, meu amigo, não tardou muito. O caba estava na casa dele, o que era o dono da terra, que era de Damião. Com pouca, quando se espantou, foi só aquele mói de gente. Viu aquela ruma de vulto se aproximando no escuro, subindo no rumo da casa dele. Cada qual com uma vela acesa na mão, e lembrou-se do que ele tinha dito para o Matuto no dia anterior, que se devolvia a terra se os próprios mortos viessem bater na porta dele e reivindicar. E o terror grande, ele achando que estava todo mundo morto, a tal da missa dos mortos. O povo foi adentrando o milharal de Damião, e o homem só via de longe as sombras dentro dos matos. Chega, abria e fechava o milharal, e por lá dentro se perdia. Assim sendo, ele era o único que não sabia dessa história de botija. E mesmo que soubesse, o medo, o pavor já tinha tomado de conta. Desespero, e o dia não amanhecia, e o povo lá naquele alvoroço, e terra voava para cima, e o homem, coitado, encostado numa brecha de janela que não tinha força nas pernas nem para sair de lá. Só fez de lá mesmo fazer uma promessa: se eu amanhecer vivo, se eu me curar, se eu não tiver ficado doido vendo o que eu tô vendo, amanhã bem cedo eu vou na cidade, lavro a escritura desse pedaço de chão. Sendo ou não sendo deste homem, eu devolvo a ele. Em nome de Jesus eu hei de fazer isso. Enquanto isso, Damião estava em casa, chega tarde num pé inútil, nervoso todo para saber se ia dar certo o negócio. Com pouco não se aguentou, ganhou a estrada, e com pouco estava lá olhando de longe. A hora não demorou muito, ele olhou para a casa do homem, do Granfino, aí viu lá a sombra do homem atrás da janela. Disse que o caba tremia tanto que dava para ver de longe, até a sombra tremia. Aí ele começou a entender, vendo o ribuliço no milharal dele.
terra voando para todo lado. Pensou, rapaz, o prejuízo do milho para plantar de novo vai ser grande. Mas, pelo menos a terra está de volta. Vão-se os milharais, mas a terra está aí para nós plantar de novo. Ainda teve um pedaço prestando atenção naquele rebuliço todo e pensou, rapaz, o Granfim não dá nem para dizer que era desonesto. Mas, como a situação era conveniente para ele, quis passar por cima e levar, fazer o espertão. Pois a ele que fique de lição, e lição bem dada. Que matuto besta nem se cria, meu amigo. Os outros continuaram lá, cavando o chão, que a armaria por pouco não chegava ao Japão de tanto que cavaram. Damião foi para casa e tratou de se aquietar. Aí sim, dessa vez dormiu o sono dos justos. Quando foi no outro dia, o cabo apareceu, foi cedo na porta dele. Com tudo resolvido, seu Damião. Eu tinha me enganado, queira me desculpar, o senhor só tem que assinar aqui. Damião foi assustado de pensar, oxente, eu pensava que o homem ia-se embora e com sorte eu voltava a trabalhar na minha terrinha porque ia ser igual como era antes. Sem papel, sem assinatura, sem nada e a terra era minha, eu sabia. Mas o homem chegou, foi com tudo, com um documento, com um testemunha, com caneta já aberta com a tampa, só no ponto dele assinar. E avexado todo, doidinho para ir-se embora. E Damião olhou para a caneta, por fim pegou, moço, eu que não sei escrever não. Arrume a almofadinha mesmo que dá certo. Ah, sim, depressa o outro que era encarregado lá, testemunha, sei lá, tirou do bolso depressa uma almofadinha de carimbo. Ora, minha filha, Damião plantou os dedos. Já marcou em todo canto no papel, onde o homem ia passando as páginas, ele só plect, botando o dedo. E assim a assinatura dele ficou lá, com a digital. Seu Damião olhou assim, olhou para ele, olhou pro outro que vinha junto. E assim a terra, que era dele, volta para ele, depois dessa luta todinha. O cabo virou, entrou no carro e depressa sumiu do mapa, que por lá nunca mais se viu ele. Damião retomou a vida, a rotina. A plantação foi refeita, teve muita colheita boa, teve seca, mas teve fartura, viveu como vivia antes. Agora, diz o povo, ninguém sabe se é verdade ou não, se com o passar do tempo, um belo dia, Damião lá, capinando, com pouca deu com a ponta da enxada, assim como se fosse uma pedra muito funda que ele não conseguia tirar com a enxada. Agachou-se, começou a cavar. Ora, minha filha, ora, meu amigo, digo o que era. Quando ele puxou com toda a força com a alavanca, no que abriu, diz o povo, reza a lenda, que era uma botija. E que, sabe Deus por que motivo, apesar daquele rebuliço todinho, daquele moído que o povo fez, a bicha se manteve encantada, escondida das vistas de tudinho, esperando a vez dele, que encontrou sem procurar. Aí não precisa nem falar do tamanho da alegria que foi, né? Dá para imaginar. Agora, o que não se pode deixar de comentar é da alegria imensa que a gente fica nesse canal quando você deixa like, comenta, compartilha, se inscreve e fica aqui com a gente. Enfim, muito obrigada pelo apoio, um abraço e até a próxima.